Pastores, vamos falar um pouquinho sobre o que é viver esse reino de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho, né? Tirar essa distância de viver o reino lá, dizer que trazer lá... ele para cá. O bom é o agora, você tem que viver esse reino do Senhor aqui e agora, na verdade. Deixa eu te falar uma coisa assim. Eu queria, antes de falar dentro dessa abordagem que você está falando, está colocando, o aspecto de algumas consequências que a gente falou a respeito do orgulho, né? Que é uma delas, né? Agora, o porquê que leva as pessoas a serem orgulhosas ou autossuficientes, né? Eu já comentei a respeito de feridas, pode ser situações de, muitas vezes, de falta de confiança, por decepções, por rejeição, por exemplo, alguém que experimentou isso, rejeição na sua vida, ela sempre vai olhar todas as circunstâncias como rejeição e muitas vezes ela vai ter que, sabe, deixa eu me defender, deixa eu resolver com as minhas próprias forças a situação, né? Porque aquelas pessoas que eu confiei me decepcionaram, ok. Mas também existe um outro aspecto importante nisso, que é aquela questão relacionada com a pessoa, sabe, se preocupar demais consigo mesmo. Hoje nós estamos vivendo uma realidade onde que a sociedade, ela tem, de uma certa forma, ela tem insuflado as pessoas para que as pessoas, ou seja, elas sejam o seu próprio Deus. Elas tomem as suas próprias decisões, façam as suas próprias escolhas, né? E nós temos algumas religiões, algumas seitas que justamente trabalham nessa área, né? Existe um Deus dentro de você e você precisa desenvolver esse Deus. O certo e errado é você que decide o que é certo. Para um pode ser certo, para o outro pode ser errado, e essa é que está assim pairando sobre a nossa sociedade, nas escolas, nas universidades, que é o ensinamento secularista, que é o humanista. E isso muitas vezes tem entrado dentro das nossas igrejas, e muitos ensinos, muitas vezes assim de uma forma muito sorrateira, têm entrado dentro das igrejas também estabelecendo isso, né? Ou seja, que os holofotes da vida têm que estar sobre você. E quando a gente percebe e olha para as escrituras, a gente vê justamente o contrário, né? Eu não estou falando aqui de artistas, não estou falando aqui, não é nada disso que eu estou dizendo. Só que existe um apelo muito forte na sociedade para que você tenha e gaste uma preocupação muito além do normal e do natural para você. Não estou dizendo que você não tem que ter um cuidado para você, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que quem precisa estar no centro de todas as coisas, e todos os holofotes têm que estar em cima, é de Jesus. É o Senhor que precisa receber todos os holofotes. Então nós, na realidade, somos filhos amados, separados pelo Senhor, mas na realidade eu tenho que entender que a minha dependência vem dEle. Ele nos capacitou como seres racionais, com habilidades, com dons, inclusive Ele mesmo nos concedeu esses dons, mas nós temos que entender que eu sou um coadjuvante, todos nós somos coadjuvantes da grande obra que o Senhor Jesus tem feito, está fazendo, e Ele quer e conta conosco. Amém. Não é? Ele conta conosco para fazer tudo isso. Então, quando nós olhamos muitas vezes os holofotes sobre a sua vida, automaticamente alguém vai ter que sair debaixo dos holofotes. E esse é o Senhor, não é? Então esse é um perigo muito grande. Esse é um perigo muito grande, sorrateiro, sutil, que às vezes as pessoas se perdem no meio do caminho. Não existe o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O quanto que eu preciso investir em mim e o quanto que eu preciso investir no reino e colocar o Senhor na frente de todas as coisas. Aí é só na dependência dEle. É através do Espírito Santo de Deus que Ele nos dá essa habilidade necessária. Tem momentos que eu tenho que investir um pouco mais em mim, né? Cuidar de algumas coisas da minha vida, e ora, tem outros momentos realmente que a gente tem que estar investindo, não é? O tempo todo no reino. Então é um equilíbrio. Esse equilíbrio é o Senhor que nos dá, porque a gente sabe que tudo vem dEle, a provisão toda vem dEle. Ele é o Senhor sobre todas as coisas.